Quase 4 milhões de pessoas afetadas pela paralisação dos funcionários do metrô em São Paulo nesta manhã. Desde bem cedinho mesmo, o Thiago Muniz está nas ruas, está visitando estações, das principais linhas para trazer informação de como o trabalhador que mora em São Paulo acordou nessa manhã. Sem informação, muitos deles pegos de surpresa, né, Thiago? Bom dia. É isso, Carla, bom dia, Sheila, bom dia, Luiz. Muita gente pega de surpresa, sem informação, greve decretada por volta das 9 da noite de ontem, mas mesmo assim, quem está pegando o metrô nas primeiras horas da manhã, como a gente passou aqui, transmitiu na Band News FM, é gente que acorda cedo, é gente que não teve como saber disso. Muita gente veio nesse sentido de tentar saber o que estava acontecendo, e a gente até observa que as pessoas continuam aqui, na esperança de que haja a possibilidade da estação abrir, do metrô funcionar, mas não é isso que se observa até agora. Aqui, na frente da estação Jabaquara, a gente tem essa praça onde tem bastante gente se concentrando, mas bastante gente também buscando uma alternativa. Pontos de ônibus lotados do lado de fora, bem como o terminal Jabaquara com o movimento acima do normal. Muita gente tentando também carros de aplicativo, mas que estão com os preços maiores. A gente ouviu ao longo da manhã alguns passageiros que tentaram sair, tentaram uma alternativa e muitas vezes chegaram aqui na estação Jabaquara e em outras do metrô de São Paulo, simplesmente sem saber o que estava acontecendo. Não sabia da greve. Aí hoje, quando eu cheguei aqui, o metrô tava fechado, vou pra casa. De qualquer maneira, vai perder o dia de trabalho. Perdi. Hoje já era. Vim pro metrô, tá fechado, eu não sabia de nada. Eu não sei como eu vou chegar. Vi as notícias até ontem à noite, antes de deitar, tal, não vi nada. Vim pegar o metrô pra poder fazer um exame de sangue pré-operatório, né? O problema de hoje vai interferir no tratamento de saúde da senhora? Com certeza. Tô esperando um Uber pra ver se eu chego na clínica. Desculpa a pergunta, qual o procedimento, se a senhora puder falar? Operação de câncer. Então aí, Carla, Luiz, Sheila, a questão entre o metrô e o sindicato dos metroviários impactando a vida de milhões de pessoas na capital paulista. Para quem não mora aqui em São Paulo, o metrô é um dos meios de transporte mais importantes, diferentemente de outras capitais, ele é bastante capilarizado, ele alcança as principais regiões da cidade, passando pela região central em direção aos bairros. Eu falo nesse momento aqui da linha norte e sul, eu estou na última ponta, em Jabaquara, a última estação na Zona Sul, essa linha vai até a Zona Norte e também estão paradas a linha leste-oeste, linha 3 vermelha, que é outra linha de imensa movimentação, a linha 2 verde, que tem muita importância porque conecta a Avenida Paulista com outros bairros, e também a linha 15 do monotrilho prata, que serve a zona leste de São Paulo. Nós conversamos ao longo da manhã de hoje também com o diretor de operações do metrô de São Paulo, Milton Joia, e perguntamos a ele se era possível que o metrô abrisse as catracas, porque isso até foi colocado por meio de recomendação pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região numa audiência de conciliação. E foi colocado, o metrô até queria que fosse colocado um quantitativo mínimo de passageiros. A magistrada responsável, então, recomendou que as catracas pudessem ser abertas, mas o diretor de operações do metrô, Milton Joia Júnior, não entende dessa maneira. Se o metrô abrir as catracas, a demanda provavelmente será infinitamente maior do que numa condição normal. O que vai acontecer? Uma provável insegurança para o nosso passageiro e também para o nosso empregado. Então, hoje nós refutamos essa alternativa. Refutamos por segurança. Ouvimos também a diretora do Sindicato dos Metroviários agora há pouco na programação local para São Paulo, e ela falou que é possível, sim, abrir as catracas na visão do Sindicato dos Metroviários, sendo que isso já foi feito, por exemplo, no dia das eleições. De qualquer maneira, nesse cabo de guerra entre Sindicato dos Metroviários e a Companhia do Metropolitano, a corda está estourando para o lado do passageiro. Essas pessoas que estão aqui, elas estão sem transporte na manhã de hoje e, por enquanto, pelo menos segundo o Sindicato dos Metroviários, não há a perspectiva de uma nova audiência de conciliação, e o sindicato afirma ainda que eles estão em assembleia permanente, ou seja, segundo eles, se houver a apresentação de uma proposta pelo governo de São Paulo, o metrô pode votá-la rapidamente e aí dar um fim a essa greve, mas por enquanto não há perspectiva, não há previsão para o encerramento da paralisação que afeta milhões de pessoas em São Paulo. Obrigada, Thiago, pelas informações. E aí, quando a gente se coloca do lado do passageiro, do lado do trabalhador, chega um monte de crítica dizendo, mas sindicatos são importantes, né? São
pedidos que são importantes para essa categoria, isso sem sombra de dúvida. É claro, né, que os trabalhadores eles têm que ser representados, eles têm que colocar o que está faltando nas condições de trabalho deles, né? Ok. Mas o trabalhador não pode ser tratado dessa maneira. Ai, porque na França acontece isso, vocês não falam nada. Na França a discussão é outra, está se tratando de reforma da Previdência para toda a população. Aqui a gente está falando de pedidos específicos da categoria dos metroviários. Então, é uma comparação que não tem como ser feita, essa. Agora, para quem, né, acredita que sim, a legitimidade não tem problema, o trabalhador está acostumado, tenha um parente que está nessa situação, se é que você não está passando por isso. O meu pai tem 79 anos e ele pega todos os dias a linha azul do metrô. Ele dorme cedo. Ele se aposentou, mas ele não consegue se manter com a aposentadoria, faz os trabalhos dele, pega todos os dias a linha azul do metrô. E aí, como é que ele vai fazer para chegar da Vila Sônia até a Vila Guilherme? Né? Da zona sudoeste até a zona norte da cidade. Pega a linha amarela, ok, conseguiu pegar, chegar na Luz, e aí? Tá no centro da cidade, não foi, né, avisado. E se vira. Se vira para chegar, se vira para voltar. É uma sacanagem. O que a Carla começou falando aqui, e tem toda a razão, é o fato de decidirem tarde da noite. Aliás, toda vez a gente fala disso aqui, toda vez a gente vai seguir falando. Ah, pode ser uma pauta legítima? Pode. Mas avisar tarde da noite impossibilita a população de se programar e buscar alternativas. Vou ler a mensagem da Kátia, nossa ouvinte, que está revoltada e com toda razão. E aí, para mim, ela mata a pau aqui no comentário dela. Ela diz, nunca divulgam com antecedência, a pessoa vai dormir e acorda com uma greve, é sempre assim de última hora, é uma palhaçada. Eles ficam dizendo que a greve é para o nosso bem, sempre foi a favor do trabalhador, porém, ela foi sempre a favor do trabalhador, porém, esse tipo de greve que ferra o povo, eu não apoio. Ela diz aqui, não é aceitável que não divulgue informação com antecedência para a gente se programar no trabalho, com compromisso, com reunião, com exame médico. Então, ela tem toda a razão. Falou tudo aqui a Kátia. Faz todo sentido mesmo. É uma sacanagem com o trabalhador, com quem precisa chegar ao seu compromisso. A questão é o tempo, né? É isso. É o aviso com antecedência. Porque pautas legítimas podem levar a greves, a paralisações. Isso é do jogo. Os trabalhadores estão lá querendo botar comida no prato. A gente entende isso e apoia por esse lado as reivindicações dos trabalhadores. Também, um ponto importante aqui a ser elogiado é que os grevistas se ofereceram para trabalhar com as catracas liberadas. O metrô não aceitou. Disse que não haveria segurança. Ok, me parece também uma argumentação legítima do metrô, mas os trabalhadores se ofereceram. Eles se ofereceram para trabalhar. E argumentaram dizendo, na eleição foi possível fazer catraca liberada, agora não seria? Sim. O metrô diz que o volume de pessoas é muito grande. É muito maior do que num domingo de eleição. Também não vamos entrar nessa porque a gente não conhece os aspectos técnicos do trabalho do metrô, mas os trabalhadores se ofereceram. E ontem, de manhã, houve um aviso de que possivelmente haveria uma greve, tá? Fique ligado, busque informações, só que não dá para você liberar essa informação depois das 10 horas da noite. As pessoas acordam às 3 horas da manhã, muitas, para ir trabalhar em São Paulo. Então, não é aceitável. Aqui não está em jogo e nem em discussão a legitimidade das reivindicações. Aliás, tenho certeza que elas são legítimas. Mas o método, como sempre, da maneira como o trabalhador fica sabendo do que acontece na cidade dele. Ou ligando o rádio às 3h30 da manhã, ou dando de cara com uma estação fechada por uma grade. Não é aceitável. Bom, para quem não sabe, São Paulo tem um esquema de rodízio de veículos, né, em que carros não podem circular uma vez por semana, de acordo com os números das placas, 1 e 2 na segunda-feira, 3 e 4 na terça-feira, e aí por diante até o 9 e 0 na sexta-feira. Hoje esse rodízio está liberado, as pessoas vão poder circular não só de manhã, mas durante todo o dia. O rodízio, para quem não sabe, vale nos períodos mais movimentados das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 horas da noite. Daqui a pouquinho, em 15 minutos, um pouquinho mais, a gente traz mais informações sobre essa paralisação para os ouvintes de São Paulo e reforça aqui a informação de que hoje não tem rodízio, gente. Obrigado, querida. Poxa, Danieli. Vamos em frente aqui com os outros destaques do dia. A Polícia Federal aponta que a organização criminosa que planejava atentados contra agentes públicos monitorava a família do senador, ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro desde janeiro. Ontem, a Polícia Federal prendeu 9 suspeitos ligados ao PCC, que também tinham como alvo o promotor de justiça
Lincoln Gaquia, do Ministério Público de São Paulo, que investiga a facção há mais de 20 anos e tem escolta policial há mais de 10. Os ataques seriam uma retaliação à proibição das visitas íntimas em presídios federais e a transferências de líderes como Marco Williams Erbas Camacho Marcola, na época em que Sérgio Moro era ministro da Justiça. De acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a operação foi deflagrada no momento certo. Essa é uma investigação que já transcorre há vários meses, que trouxe essa preocupação, né, em razão do nível de risco de ameaça de várias autoridades públicas. Mas o que nós temos a convicção é de que o momento da deflagração mais oportuno foi esse, e, portanto, a polícia agiu cumprindo a sua missão constitucional, cumprindo um papel de polícia de Estado, fazendo a operação que tinha que fazer nessa data. Entre os suspeitos de planejar os ataques está Patrick Wellington Salomão, conhecido como Forjado, integrante da chamada Sintonia Restrita do PCC. É o setor de inteligência do grupo. Ele está foragido. O criminoso deixou a penitenciária de Brasília em fevereiro do ano passado e chegou a ser absolvido em outro caso da acusação de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele e outros 19 réus haviam sido denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por integrar a facção e ocultar a movimentação de mais de R$1 bilhão do grupo entre 2018 e 2019. No Paraná, o PCC chegou a alugar imóveis e monitorar os passos de Sérgio Moro e da família dele, incluindo a mulher e os filhos. O plano custaria pelo menos R$3 milhões. Os detalhes chegam agora de Curitiba com Ângelo Sfayer. Fala, Ângelo, bom dia. Muito bom dia a você e a todos. E segundo a investigação da polícia, a facção criminosa contabilizava os gastos em dólares e na moeda americana foram mais de R$500 mil gastos para monitorar não apenas Moro, mas também familiares dele e outros alvos do grupo. Em conversão para real, isso seria algo muito próximo de R$3 milhões. Dinheiro que foi usado, entre outros gastos, para montar uma estrutura robusta em Curitiba e na região metropolitana. Na capital, imóveis foram alugados para acompanhar o dia a dia do ex-juiz. Entre eles estaria, inclusive, uma sala comercial vizinha a um escritório usado pelo ex-juiz e senador da República. Na região metropolitana, o PCC também teria alugado chácaras e veículos blindados. A suspeita é de que imóveis e veículos poderiam ser usados em possíveis casos de extorsão mediante sequestro. Segundo as investigações, a facção começou a colocar este plano em prática no segundo semestre do ano passado, em algum momento entre julho e outubro, e desde então, e mais especificamente no início desse ano, os passos de Sérgio Moro e familiares eram acompanhados de perto. Ainda conforme as apurações, caso o assassinato do ex-juiz não fosse possível, o plano B seria sequestrar a filha dele. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a facção já tinha um bunker que seria usado como cativeiro e um estoque de armas. Chamou a atenção e foi determinante, inclusive, para a Polícia Federal o fato de já haver atos de montagem de estruturas para perpetração de crimes no Paraná. Porque havia, por exemplo, compartimentos sendo preparados em casas, compartimentos falsos, paredes falsas. Esses compartimentos poderiam ser desde para armazenar armamento, droga, como também para guardar pessoas. A segurança do senador foi reforçada não apenas pela Polícia Legislativa, como informado pelo Senado, mas também pela Polícia Militar do Paraná, que fazia escolta de Moro havia cerca de um mês. Acompanhamento que foi solicitado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, após o Estado ser informado extraoficialmente sobre esse suposto plano do PCC. Pela internet, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que o Estado vai continuar garantindo a segurança do senador e seus familiares. Disse ainda que no Estado o bandido não vai intimidar quem quer que seja. Obrigada, Ângelo. Outro alvo do PCC, o promotor Lincoln Gaquia, atua em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Faz parte do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. E mesmo convivendo há anos com ameaças da facção, ele diz ter ficado preocupado com os planos que foram descobertos pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. O que eu posso dizer é que é um setor específico da facção, que eles denominam de sintonia restrita,
Então é um setor aí com criminosos de altíssima periculosidade, eles têm muitos recursos financeiros, armamentos, etc. E a maioria deles, infelizmente, é aqui do estado de São Paulo. Né? Seria uma retaliação, né, a remoção dessa liderança e a presença dessa liderança, que já está fazendo 4 anos, né, que nós conseguimos removê-las para o sistema penitenciário federal, e esse plano vem a ser aí um desdobramento, aí, uma retaliação dessa remoção. Em Brasília, Sérgio Moro se pronunciou na tribuna do Senado e anunciou um projeto para endurecer as penas em casos de ataques e atentados contra autoridades. Quem tem os detalhes das repercussões pós-operação de Brasília é João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Oi, Megali, bom dia para você, Sheila, Carla, todos que nos acompanham. Pois é, após desarticulação desse plano do PCC pela Polícia Federal, Sérgio Moro ocupou por algum tempo as tribunas do Senado. Ele recebeu a solidariedade de muitos parlamentares, incluindo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O ex-juiz, então, protocolou um projeto de lei para criminalizar o planejamento de atentados e ataques contra as autoridades. Segundo o parlamentar do União Brasil, passaria a ser considerado contra a lei a obstrução de ações contra o crime organizado e também a conspiração para obstrução de ações contra o crime. A gente vai ouvir aí o que disse o Sérgio Moro ontem no Senado Federal. Se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. E como deve o Senado e como deve o Congresso reagir, presidente? Com o que ele é próprio, que são leis. Bom, Sérgio Moro ganhou projeção nacional como juiz da Lava Jato e foi ministro da Justiça durante o governo de Jair Bolsonaro. Na última terça-feira, Lula se referiu ao ex-juiz com um palavrão ao lembrar do tempo em que esteve preso em Curitiba. Ontem, depois da descoberta do plano, a declaração do presidente foi alvo de novas críticas, inclusive no Congresso. O senador Flávio Bolsonaro publicou em uma rede social que, diante das notícias, ameaças e xingamentos, acordou com uma dúvida, abre aspas, quem queria matar Moro, fecha aspas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, criticou as tentativas de exploração política desse episódio. Dizendo que é vil, dizendo que é leviana, dizendo que é descabida qualquer vinculação a esses eventos com a política brasileira. Eu fico realmente espantado com o nível de mau caratismo de quem tenta politizar uma investigação séria. Investigação essa que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também prestou solidariedade a Sérgio Moro e disse que, desde o início do ano, quando soube do risco à integridade do senador, já vinha tratando do reforço da segurança na equipe dele e também da esposa, a deputada Rosângela Moro. Com relação a essa questão, né, a essa acusação, é bom deixar claro que ontem, quando ocupou a tribuna, Sérgio Moro não citou em nenhum momento a atual gestão, né, do governo federal e, inclusive, agradeceu a atuação da Polícia Federal, da Polícia Legislativa e, obviamente, dos investigadores que estavam acompanhando essa situação. Olha, foi a repercussão no mundo político desse caso gravíssimo que foi desvendado pela Polícia Federal foi realmente lamentável. Lamentável, a pior possível. Cada um ali tentando faturar politicamente, puxando a brasa para a própria sardinha. No momento em que a gente deveria ver esse país e o mundo político, especialmente, porque o alvo não era um senador, era, de certa maneira, o próprio Senado, uma instituição das mais importantes brasileiras. Não interessa a ninguém o narcotráfico, não interessa a ninguém um Estado dominado pelo tráfico de drogas, na base da violência. Não interessa a ninguém que o Brasil se torne o que foi a Colômbia nos anos 90. Não obstante, ninguém ali estava preocupado com a institucionalidade brasileira, mas sim em atacar o outro lado e defender o seu. Por incrível que pareça, Sérgio Moro fez um discurso exemplar. Apresentou o projeto, que é um projeto que merece ser discutido, tem qualidades. Não fez ilações irresponsáveis, não fez relações entre casos que não guardam nenhuma semelhança entre si.
ou que não têm relação entre si, mas em compensação, na sessão do Senado, o que a gente viu foi um espetáculo deplorável. Primeiro pela ausência da maioria dos deputados da oposição. Como se pelo fato de o alvo desse ardil ser um senador ligado ao governo anterior, a trama perdesse importância. Não perde. E do lado da situação, discursos deploráveis. A começar por Flávio Bolsonaro, passando por Magno Malta, Deltan Dallagnol, todos tentando fazer alguma correlação entre o que aconteceu ontem e a fala de Lula no dia anterior. Olha, a gente já criticou aqui bastante a fala do presidente. Irresponsável. Aliás, o próprio Sérgio Moro havia se manifestado com razão, dizendo que aquilo colocava a vida dele em risco. Que aquilo era um incentivo à violência contra a pessoa dele. Ele tinha razão de reclamar. Ocorre que essa fala não tem nada a ver com o que aconteceu ontem. Nada. Essa operação já está sendo preparada, montada. As investigações têm sido realizadas há 2 meses. Moro foi avisado a respeito do que a Polícia Federal estava preparando. Há 2 meses. Não houve nenhuma relação entre a deflagração dessa operação e a fala do presidente. E no final das contas, a Polícia Federal, como um órgão de Estado, fez o seu trabalho. O governo, ainda que de forma indireta, a Polícia Federal tem grande independência, protegeu a vida de Moro e evitou que ele se tornasse a nova Marielle. De novo, a frase de Lula foi extremamente infeliz e irresponsável, mas nada teve a ver com esse plano para assassinar Sérgio Moro, entre outros membros do Ministério Público. E você tentar criar essa ilação é de uma irresponsabilidade, de uma leviandade absurda. Ontem, Dallagnol, dando entrevista, tentava o tempo todo fazer uma correlação entre os 2 fatos, ao mesmo tempo em que dizia: veja, não estou dizendo que uma coisa está ligada. Então tá falando da outra coisa por quê? A tentativa de assassinato de um senador e de membros do Ministério Público já é grave por si só. Não é preciso torná-la mais grave fingindo que há alguma relação entre esse caso e o assassinato de Celso Daniel, por exemplo, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi lá e colocou tudo no mesmo balaio. Assassinato de Celso Daniel, o atentado contra ele, em 2018, e esse plano para assassinar Sérgio Moro. Colocando tudo ali no mesmo balaio de uma grande conspirata da esquerda, de um jogo de poder, de uma forma absolutamente irresponsável. Se é para você citar casos que não tem nenhuma relação com o de Sérgio Moro, por que não citar o de Marielle? Da vereadora que de fato foi assassinada pelo crime organizado. Esse sim guarda alguma relação com a tentativa de morte de Sérgio Moro. Mas não interessa a Bolsonaro citar esse caso. Interessa a tentativa de ataque contra ele, também grave, gravíssima. O assassinato de Celso Daniel, não menos grave. Só que um caso não guarda relação com o outro. E você tentar criar essa correlação é política com o P mais minúsculo que a gente pode imaginar. Realizada pelos políticos mais de caráter, mais minúsculos que a gente tem nesse país. É tudo bastante exasperante. Vamos para outros assuntos, e outro dos principais assuntos é o quê? A decisão a respeito da taxa de juros. Mesmo com a pressão do governo, mas como se previa, o Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. É o maior nível desde novembro de 2016. No entanto, ao contrário do que se esperava, o Copom não deu sinais de que possa haver uma redução da Selic, indicou uma possível nova elevação e apontou 3 fatores no comunicado divulgado após a reunião. As incertezas com o cenário externo, como a quebra dos bancos nos Estados Unidos e a crise do Credit Suisse, as dúvidas sobre as novas regras fiscais, que devem ser apresentadas em abril, e a inflação e projeções de longo prazo feitas pelo mercado. Logo após o encontro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o comunicado do Banco Central é preocupante. Eu considerei o comunicado preocupante e o comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo.
Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante. E afirmou ainda que vai esperar a divulgação da ata do Copom. Tá. Nós vamos fazer chegar ao Banco Central a nossa análise do que é mais recomendável para a economia brasileira e encontrar o equilíbrio de trajetória da dívida, da inflação, das contas públicas, do atendimento às demandas sociais. Então, esse conjunto de fatores precisam ser considerados segundo a própria lei que dá autonomia ao Banco Central, para que nós tenhamos a melhor trajetória que traga mais bem-estar para o trabalhador, para as famílias, para as empresas e para o Estado brasileiro. Para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o Banco Central presta um desserviço ao Brasil e asfixia a economia. Não dá para compreender, infelizmente, essa decisão do Banco Central, porque a medida de elevar para 13,75 foi adotada quando a inflação chegou no patamar de 10. Mas hoje está na metade da inflação, está com 5. Como é que você mantém a mesma dosagem do medicamento, da dose amarga do remédio, quando a inflação já caiu à metade? E hoje o juro no Brasil é o maior juro do mundo. Não tem nenhum país do mundo praticando juro igual ou maior que o Brasil. E aí, nessa queda de braço, ficou muito claro que o Banco Central dobrou a aposta, né? Porque manteve essa posição pela manutenção da taxa de juros atual e não dá nenhuma sinalização de baixar. Pelo contrário, uma sinalização da possibilidade de elevar na próxima reunião. Na opinião do economista Álvaro Bandeira, do Banco Modal Mais, a decisão do Copom vai manter essa queda de braço entre o governo e o Banco Central, pelo menos, até o entendimento e a entrega das novas regras fiscais. Vamos continuar com essa disputa intrínseca de governo, de empresários, todo mundo contra o Banco Central, e os economistas dizendo que dá para esperar um pouquinho e baixar um pouco a taxa de juros real é muito alta, enfim, e isso atrapalha o conjunto da economia, atrapalha o volume de investimentos, mas o Banco Central está cumprindo o seu mandato. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve voltou a elevar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, passando por um intervalo entre 4,75% e 5% ao ano. A decisão do Fed, na avaliação do ex-economista do Banco Mundial, Cláudio Frestac, pode dificultar o combate à inflação aqui no Brasil. Reduz 1 grau de liberdade do nosso Banco Central. Quando o Banco Central americano amplia seus juros, aumenta seus juros, os investimentos em moeda, em dólar, ficam mais atraentes. Isso coloca uma pressão baixista no real, ou seja, um incentivo, digamos assim, à depreciação do real, que isso, por sua vez, se transmite eventualmente para a nossa inflação de uma forma adversa. Bom, do lado político, a Sheila já se citou aqui, o Banco Central claramente decidiu peitar o governo. Da parte econômica, daqui a pouquinho, e também das consequências políticas, repercussões políticas, temos daqui a pouquinho a participação da Dora Kremer e da nossa Juliana Rosa. E a crise no setor automotivo, também influenciada pela taxa de juros, foi debatida ontem em Brasília. Márcio Rocha. O setor automobilístico não deve ter demissões em massa por causa da atual crise no país e espera um crescimento nas vendas para os próximos meses, mesmo com o crédito mais caro. A fala do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio Lima Leite, que se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A entidade afirmou que a redução da taxa de juros é uma condição fundamental para reativar o mercado de veículos do país. Márcio Lima Leite afirmou que a crise afeta até a renovação da frota e que isso fica demonstrado nas vendas dos veículos financiados. O mercado, há 2 anos e meio, ele vendia 70% das suas vendas eram a prazo e 30% de vendas à vista. Agora, esse mês, nós estamos vendendo 70% de vendas à vista e 30% de vendas a prazo. Jair Bolsonaro tem um novo prazo, mais 5 dias, para entregar as joias masculinas trazidas ilegalmente da Arábia Saudita e que haviam sido incorporadas ao acervo pessoal dele. E agora tem também um carregamentozinho de armas, coisa pouca. Um fuzil, uma pistola.
Quem vai trazer mais informações pra gente é o André Viana. Fala, André. O Tribunal de Contas da União determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve entregar as joias que recebeu da Arábia Saudita para a Caixa Econômica Federal, em Brasília. A decisão do tribunal foi unânime. Definiu, também, que as armas que o ex-presidente recebeu dos Emirados Árabes devem ser entregues na diretoria da Polícia Federal, também na capital do país. De acordo com o TCU, a decisão foi tomada tendo em vista a natureza de bem público de elevado valor das peças. No dia 15 de março, o tribunal havia definido que Bolsonaro tinha até 5 dias para devolver as joias e as armas, mas a defesa do ex-presidente afirmou que só devolveria depois do TCU definir o local de devolução. Agora, Bolsonaro tem mais 5 dias para entregar as peças. As joias femininas que foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, também deverão ser entregues à União quando forem liberadas à Receita Federal, pela Receita Federal. As peças são avaliadas em mais de 16 milhões de reais e seriam um presente para, então, primeira-ministra. Hoje tá difícil, viu? Primeira-dama, ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Consta que Bolsonaro comprou uma passagem, né? Emitiu já a passagem. Já tá com o bilhete na mão, já tá lá com o QR Code no celular para voltar ao Brasil. Né? Quinta-feira, 7 horas da manhã. 7 horas de desembarque, né? Isso. A ver. A conferir. A ver. Também consta que não é certeza absoluta de que ele vai embarcar. Ele vai decidir nas últimas horas se entra ou não no avião, mas a passagem pelo menos está comprada. Obrigada, José Ricardo. Olha o TCU, cara. Olha o TCU. Tá bom, deixa eu prestar atenção aqui. O diesel fica mais barato a partir de hoje. Quem tem os detalhes direto do Rio de Janeiro é a Gabriela Morgado. Começa a valer hoje a redução de 18 centavos no preço do litro do diesel vendido pela Petrobras para as distribuidoras. O valor cobrado, que era de R$ 4,02, passa a ser R$ 3,84. Essa é a terceira redução no preço do combustível neste ano pela Petrobras. As outras duas foram anunciadas em fevereiro. A nova redução foi divulgada ontem pela estatal. O preço médio do diesel cobrado no país na bomba é de R$ 5,93, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Bem, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre preços também, mas dos medicamentos, que ao contrário do diesel, vão ficar mais caros a partir do mês que vem. Vamos voltar a falar sobre os ataques criminosos também no Rio Grande do Norte. Então, em instantes, a gente volta com a atualização das principais notícias nacionais. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor, aluguel de equipamentos, ligue 0800 200 0217. Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali. Tô chegando hoje com rápidas pinceladas, abraçando a Carla Bigato e a Sheila Magalhães, a nossa Golda Meir do Morumbi. Ela foi primeira-ministra lá, muito importante lá em Israel, viu? Na época que a coisa era muito mais violenta. Bom, gente, Marrocos contra a nova seleção brasileira, um time mistinho lá e tal, etc. Fomos com o time titular para a Copa do Mundo e foi um vexame, né? O Tite conseguiu perder, decepcionar 2 Copas do Mundo. Não volta mais, agora parece que ele vai pro Boca Juniors. Marrocos e Brasil, jogo lá em Tanger, né? Treinaram em Marrakech, conheço mais ou menos lá. O Brasil, com esse mistinho aí, vai perder da seleção de Marrocos. 1-0 para Marrocos. Marrocos fez uma campanha maravilhosa na Copa do Mundo, muito melhor do que a seleção brasileira. Todo mundo esperava muito do Brasil e foi um vexame, enquanto Marrocos era uma zebrona, né? Ninguém dava um tostão furado por Marrocos. E Marrocos fez uma bela campanha. Poderia até, com um pouquinho mais de sorte, ter avançado ainda mais. Então é isso aí. Anotem. Marrocos 1, Brasil 0. Um abraço.